Você já jogou cartas? Ah, eu adoro jogar baralho. Imagina que você recebe suas cartas, aí você olha o seu jogo e pensa assim, gente, com essas cartas aqui vai ser difícil ganhar. Eu tirei o tema para conversar com vocês neste vídeo, que é a frase de Schopenhauer. Ele diz o seguinte: Deus dá as cartas e nós jogamos. A verdade é essa mesmo. Existem duas verdades nessa frase. A primeira é que você não escolhe suas cartas. Você não escolhe a família que nasceu, o que te faltou, as dores que vieram cedo demais. Você não escolhe isso. Sua mão pode não ter sido as melhores, mas isso não é uma sentença. Seu futuro não está determinado. Vai depender da forma como você age, como você joga. A segunda verdade dessa frase de Schopenhauer é: parte do jogo está nas suas mãos. Uma você não escolhe, mas a outra parte você escolhe. Você pode ganhar esse jogo mesmo tendo recebido as piores cartas. Isso vai exigir realmente esforço da sua parte, enfrentar seus medos, inseguranças, limitações. Podemos provar isso porque temos histórias e mais histórias de pessoas que receberam cartas ruins e mesmo assim venceram, conquistaram aquilo que era importante para elas. E isso pode ser uma realidade também na sua vida. Não transforme as cartas que você recebeu em sentença ou em uma prisão. Frente com lucidez, sem drama. Aprenda a jogar as cartas que tem nas suas mãos. Mas tem uma coisa que eu quero conversar com você hoje. A sua vida não é decidida só pelas cartas que você recebeu dela. O jogo da sua vida é decidido de verdade como você joga. Saber jogar é mais necessário do que ter recebido boas cartas. Então, se você, minha querida, recebeu cartas difíceis da vida, como a gente consegue virar o jogo, mudar esse jogo na prática? Você vai precisar enfrentar dúvidas, agir mesmo quando você se sente insegura, com medo. Isso é fundamental para que o seu jogo vire, para que ele não fique parado. Ou seja, para que sua vida não fique parada. E aqui a conversa fica um pouco mais séria. Sua vida pode estar parada. Não por falta de sorte, mas porque existem cartas na sua mão que você ainda não teve coragem de jogar. Agora eu quero te ajudar de forma prática. Existem 3 cartas que muitas mulheres seguram na mão e essas cartas são determinantes para mudar o jogo delas. A primeira são as cartas das evitações. Elas não querem enfrentar a vida de frente. Não querem ter aquela conversa difícil. Às vezes a pessoa até ensaia, imagina, pois ela sublima. Só que essa sublimação, ela com o tempo, ela vai incomodando. Você finge que tá tudo bem, mas muita coisa ruim tá acontecendo dentro de você. Porque você não enfrenta. Os sintomas são irritação, distanciamento, ou então aquela sensação, sabe, atravessada aqui, que faz você viver de forma muito mais triste. Não jogar essas cartas traz consequências, porque isso vai trazer prejuízos para você, para sua saúde, seu sono, sua ansiedade, seu senso de capacidade. Pense assim: conversas difíceis devem ser estratégicas no horário planejado, na clareza do problema. Não precisa ter confronto, não precisa ser uma conversa agressiva. Conversas maduras não são ataque. Elas precisam colocar verdades onde só existiam acúmulos e situações mal resolvidas. Um detalhe importante: se você tem muitas questões envolvidas para serem tratadas, escolha uma por vez. Não tente jogar tudo de uma vez na outra pessoa. Escolha um ponto, um problema, e haja só sobre ele primeiro. Às vezes, essa própria atitude resolve as outras. A segunda carta é a de ter coragem para tomar decisões. Tem coisa que a gente vai enrolando por causa das dúvidas, porque a gente se sente insegura, e aí a gente vai procrastinando enquanto a gente pode. Pessoas que não jogam essa carta costumam dar desculpas de que não sabem ao certo se é isso mesmo que elas querem, de repente um momento melhor. Mas na verdade, isso apenas é um medo disfarçado de querer não decidir. Não querem pagar o preço, porque decidir algo é preciso abrir mão de outra coisa. De repente, segurança, de repente, uma situação em que não é tão boa, mas pelo menos você já aprendeu a lidar com aquilo. Só que enquanto você empurra uma decisão, você também não avança. Não resolve questões importantes que te ajudariam a definir a sua vida. Enquanto isso não acontece, outras coisas vão decidindo por você, porque a vida é movimento, vai acontecer de um jeito ou de outro. Um dia você pode perceber que não escolheu exatamente a vida que você tem, e parte dessa responsabilidade é sua. Portanto, respira fundo e com coragem escolha uma decisão que você tenha adiado. Ela pode ser o suficiente para tirar você do lugar onde você está hoje, que é um lugar que às vezes pode estar te sufocando. Bom, e a última carta é aprender a estabelecer limites claros. Eu gosto muito de uma frase que eu uso sempre, que é proteger o seu território. Essa talvez seja, para as mulheres, a carta mais difícil de se jogar. Porque muita mulher foi treinada para confundir limite com grosseria, em parecer dura demais, ingrata, não querer magoar. Por isso, ela vai cedendo, ela vai aceitando coisas que não gosta, carrega demandas que não precisa, engole situações como se isso fosse uma forma de amor. Mas muitas vezes é o medo de desagradar, de perder aquele lugar que ela tem. Medo de não ser mais necessária. E aqui eu quero ser clara: limite não é falta de amor.
Às vezes, limite é o único jeito do amor não virar ressentimento e amargura. E eu digo mais, quando você impõe limites, protege o seu território, as pessoas vão te respeitar, vão te olhar de uma forma diferente. Estabelecer limite não precisa ser um discurso, não precisa ser uma explosão, pode ser uma frase simples. Eu não consigo assumir isso agora. Ou, dessa forma, para mim não funciona. Eu te amo, mas essa é a minha decisão. Essa é a carta do limite. Entende? E jogá-la no tempo certo evita problemas ou explosões ou situações desconfortáveis futuras. Portanto, olhe com atenção e prioridade para essas 3 cartas. A conversa difícil, uma decisão necessária e um limite que proteja o seu território. Essas 3 cartas parecem pequenas, mas não são. Porque na maioria das vezes a vida da mulher não está travada porque aconteceu uma situação muito grande, uma dificuldade enorme, uma tragédia, não é isso. Na maioria das vezes o problema é que você está segurando essas cartas há muito tempo e elas impactam os próximos passos. Uma coisa é verdade, quando a mulher passa muito tempo sem jogar nenhuma carta, ela começa a acreditar que ela não consegue ou que não tem como mais mudar o seu jogo. Mas eu quero trazer um recado e para mim essa é uma esperança para você. A confiança que você deseja não volta quando você se sente capaz ou quando as coisas começam a confluírem para você. Não, a confiança, a coragem, ela vem quando você faz a primeira jogada. Faz aquilo que é possível. Aí sim você vai se sentindo com coragem. É cumprir uma palavra pequena, para que você prove, não para os outros. É um jogo com você com você mesma. Cara, eu ainda posso participar do jogo da minha vida, olha só que coisa bacana. Então, antes de fechar esse vídeo, vou passar um exercício muito simples para você. Pegue o papel, ou então seu bloco de notas no celular, e escreve 3 frases. A conversa que eu estou evitando é... E termina a frase para mim. A decisão que eu estou empurrando com a barriga é... O limite que eu preciso colocar é... Não precisa mostrar para ninguém isso. Não precisa resolver tudo agora. Mas você precisa parar de fingir que está tudo bem e que isso não é necessário. Porque quando você nomeia o seu problema, nomeia a carta, você torna ela clara na sua mente. Ela deixa de ser um peso invisível e vira uma escolha possível de realizar. Quando essa carta for jogada, escolha mais uma. A próxima carta, uma de cada vez. E aí você vai se perguntar, qual é a menor jogada possível? E faça ela, foque nela, combinado? Todas essas jogadas devem começar sempre pelo pequeno, pelo concreto, pelo que é possível. E tem um detalhe importante, as cartas que você recebeu não são sua identidade. Pensa nisso, não é você. Mesmo que você tenha falhado muito, tá tudo bem. Honre a dor que você viveu e siga em frente, tentando não cometer os mesmos erros. Foque no seu jogo. Não olhe para as cartas que você recebeu e compare a sua com do vizinho, não. Foque naquilo que você pode fazer agora. Lembre que se você deixar de jogar, você também está jogando. Você também está decidindo a sua vida. Por isso, talvez hoje seja o dia de parar de perguntar para si mesma. Ai, por que minha mão veio tão ruim? Por que ela não veio melhor? E começar a perguntar, qual carta eu posso jogar? Se esse vídeo falou com você, se você sente que existe uma próxima conversa, uma próxima decisão, um próximo limite aguardando uma ação e não consegue seguir sozinha, a Mentoria Lumina é para você. Não para receber mais teoria bonita, mas para olhar com clareza para a sua vida e identificar onde você está parada e construir comigo as próximas jogadas possíveis com direção, com estrutura, com maturidade. Você deseja isso? O link para você fazer sua aplicação para a mentoria está na descrição desse vídeo.